Fala galera, começando o Mais Geek junto com o Dragon Ball Super aqui na tela da Band. A gente vai trazer um tema que a gente gosta muito aqui no programa de hoje. Nós vamos falar de Tokusatsu. Fala aí, Hitterman. A gente vai falar do Esquadrão Especial Ginyu. Pô, seria legal. Eu gostaria de falar do Ginyu aqui. Pena que ele não aparece tanto no Dragon Ball Super, só numa apariçãozinha rápida na saga do Freeza ali. É um Sentai muito legal. Eu gosto também, né? Poderia aparecer mais lá no Dragon Ball, mas eu acho que o Toyotaro não é muito fã deles. Então ele não apareceu tanto até agora, não. Então a gente vai falar de outro Super Sentai. A gente vai falar de outro Super Sentai, um live action. A gente vai falar do Avatar Sentai Dom Brothers, que é o Super Sentai desse ano. Pra vocês que não sabem, Super Sentai é como se fosse o Power Rangers lá no Japão, né, Hitterman? O pessoal que tá mais acostumado com Power Rangers, mas é uma série no estilão Power Rangers. Você tem lá os 5 membros, cada um de uma cor diferente. E é igual novela, todo ano tem um. Matou o monstro, chama o robô gigante. E é sempre assim, dessa forma. Todo ano tem um, como o Hitterman falou. Mais ou menos. É sempre assim, sempre tem um robô gigante no final. Às vezes. Todos têm robô gigante no final. Só os dois primeiros que não, acho. Os 2, 3 primeiros que não. Vamos lá, né? Vamos lá. E Dom Brothers, que estreou envolto aí a polêmicas, cheio de desconfiança, com hate pesado na internet, inclusive meu. Tem gravado isso, nem tem como negar. Tem. E será que surpreendeu? Será que Haterman virou Loverman? Será? O que será que vai acontecer no programa de hoje? Olha, muito bem pensado, porque também a gente vai falar sobre como a gente consome Sentais e Tokusatsu hoje em dia, né? Será que é da mesma forma? Será que a gente que tá ficando mais velho, ficando mais chato, e sempre foi assim, né? Ou será que realmente mudou o Sentai como foi feito lá dos anos 70 até agora? Essa formulazinha, eles acabaram mudando muito de lá pra cá. Porque tem mudança, na minha cabeça, tem mudanças muito significativas. Bastante. Simplesmente dos anos 80, 90, pro que tá fazendo agora. Principalmente com os últimos 2 Sentais, né? Claro que a gente vai falar bastante disso no programa, né? Dar as nossas opiniões sobre as nossas experiências de Sentai. Falar muito de Dom Brothers, né? Porque ele vai ser usado exaustivamente como exemplo, já que... Polêmica! Ele é polêmico e ele... Polêmica! Né, o Sr. Toei, o Shirakura, né? Ele que é o cara responsável pelo Dom Brothers, né? O principal responsável pelo Dom Brothers, falou que vai mudar muita coisa. Mas o que não vai mudar é vocês assistirem o Dragon Ball Super agora. E daqui a pouco, bem rapidinho, a gente volta com o Tokusatsu pra vocês daqui do Mais Geek, tá bom? Não saia daí. E aí, povo, aposto que vocês estão felizes que eu esperando ansiosamente a estreia de Jujutsu Kaisen Zero nos cinemas brasileiros, né? Só que, ó, tá preocupado que nunca assistiu nenhum episódio de Jujutsu Kaisen? Tá com medo de não entender nada da história que você vai ver lá no cinema? Mas, ó, fica tranquilo, porque Jujutsu Kaisen Zero, como o nome sugere, é uma história de prólogo, uma história que vem antes da série original de televisão. Então, ó, não tem problema algum começar a gostar de Jujutsu pelo filme. Eu sei que você vai gostar. Então, ó, tá marcado dia 28 de abril, Jujutsu Kaisen Zero com exclusividade nos cinemas. E para saber mais, basta acessar o nosso portal geekhere.com.br. Garanta já o seu ingresso. Mais Geek começando. Ó, tá já na dancinha aí. Já. Aprendi já. Não aprendi então, não, mentira. Ó, pela dancinha, o pessoal de casa tá ligado, a gente vai falar de Tokusatsu hoje, mais especificamente da série que saiu em 2022, Avatar Sentai Dom Brothers. Pois é, série essa, Clay, que vem aí dividindo ou unindo até em alguns momentos a comunidade, porque ela apresenta uma proposta aí bem diferente das outras temporadas, né, Gé? Dom Brothers trabalha com um negócio aí de computação gráfica. E eu não sei se vocês sabem, se vocês acompanham muito o gênero aí, o Tokusatsu, né? Pelos anos que foram exibidos. Não é meio forte da galera, né, Hitterman? Tokusatsu e computação gráfica não combinam muito. E essa série bota aí a mostra que é real. Esse bilhete é real, é de verdade. Caramba. Mas assim, vamos, a gente vai ter que separar isso muito por partes para falar de Dom Brothers. Tem muitas coisas legais, algumas nem tanto, mas cheio de coisas legais. Está no nosso site, portal Geek Here. Acessa lá, geekhere.com.br. Tem notícias de Tokusatsu, notícias de anime, games, cinema, séries, quadrinhos, K-pop, enfim, tudo que vocês quiserem. Tem review de Dom lá. Brothers lá também, viu? Dom Brothers, Tem. Rafa tá fazendo. Exato. Aquele Rafael.
Pois Eu é. quero deixar registrado aqui, entender que eu acho que tem que ter um tutorial da dancinha. Eu também. Da Eu abertura. não acho feia aquela... Não, a da abertura não, mas a... É a da abertura. Não, é da Só tem a abertura mesmo. abertura agora. Que eles fazem lá o negócio, né? Eu gosto dessa dança. Eu acho que vocês têm que pôr isso no site. Ela Aprenda é... a fazer a dança Ela é aqui. É estilosa. tranquilo. pôr, Começa gente. com ondinha. Ela não é tão tranquila não, mano. Olha a Vai onda, pro- olha a onda. É, Muito já- bem, gente. Tranquilo. Matanza Sentai Dom Brothers, por que é tão polêmico assim? Por causa daquela CGI? Eu digo- É o principal motivo? Na Porque assim, verdade- eu lembro que quando tava especulando como que ia ser a roupa, né? Vocês já estavam reclamando do pêssego na testa. Ah, é. E eu não achei tão ruim assim. Eu também não. É que na verdade, acho que é uma continuação, uma sequência de coisas aí que, tipo, levou as pessoas a criarem essa expectativa meio negativa do Dom Brothers, né? Você teve um Zenkaiger que não foi bom, não foi legal. Que foi essa que é a série de 2021. Que é a série de 2021, que não acabou legal. E aí, quando começaram a surgir os rumores de Dom Brothers, o primeiro grande rumor era a questão da CGI. Né, CGI, como já falou, não é uma coisa muito legal em Tokusatsu, não só exclusividade da Toei, isso, da Toei Company, né, outras empresas também não tem uma CGI muito legal. Aí a gente pode levar para vários fatores, né, grana, tempo de produção, enfim, várias coisas. E a sequência também, pelo fato de que não teria, né, num primeiro momento, os switch actors, né, que são os caras dentro da roupa ali, né, então teria só 2, e aí isso é uma das coisas que é mais peculiar em Super Sentai, né? Sempre tem as discussões do Switch Actor, as poses, as lutas e tudo mais, e aí trocando isso, a gente já teria, sei lá, uma série meio inferior até o que esperava do Zenkaiger. Então, e aí depois começaram, né, as primeiras fotos das CGIs, né, bem ruins e tal, e aí a galera já caiu matando em cima, e o que ficou foi só o Toshiki Inouye, que é o roteirista, que é o cara que poderia salvar a série e que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, que é pra mim quem tá fazendo a diferença até agora. Eu acho que uma das coisas também que acabou prejudicando, de certa forma, o Dom Brothers é porque eles também falaram que eles seriam de certa forma, uma sequência do Zenkaiger, né? Tanto é que o Zenkaiser, o Kaito, que é o personagem principal do Zenkaiger, ele aparece no Dom Brothers, ele é o barman lá. Ele é um dom também, né? Ou não? Não, ele ainda não é. Mas Ele seria o Black Zenkaiger. ele lá vai que ser o aparece lá. Zenkaiser Black, eles estão falando. Que ele aparece... Aparece logo no primeiro episódio. Inclusive, Isso. acho que é uma das primeiras transformações que O Dom o vermelho Brothers. faz ali. Então, e aí, como o Zenkaiger não terminou muito bem, a galera não curtiu tanto assim, aí sendo uma sequência do Zenkaiger, o Dom Brothers já veio já com essa bagagem aí, né? Já pegou a bola mais baixa ali. Exatamente. E aí tinha... Mas eu acho que seria até bom pra ele pegar uma bola abaixo, porque é mais fácil de subir, né? Mas basicamente... É que teoricamente, derruba mais, né? teoricamente. Na minha opinião, é exatamente o que está acontecendo, na verdade, porque eu acho que eu achei que ia ser muito pior do que é, de verdade, assim. Apesar das CGs, assim, não desce de jeito nenhum. As CGs realmente são muito ruins, como o Anderson falou, não casa, não é de hoje, e eu não sei por que os caras escolheram isso, Ah, eu sei. sabe? Eu sei te dizer. E assim, aí eu acho que é legal a gente começar a destrinchar pra falar, porque assim, a série tem algumas qualidades legais e tem as coisas ruins. Mas a CGI pra mim foi claramente por causa do público infantil. Quando você é criança, você não se importa tanto com CGI. Mas definitivamente a gente não é o público do Dom Brothers. A gente tá assistindo a série, eles colocaram a CGI pra pegar a molecada pra manter. Tanto é que o principal personagem de CGI é um cachorro. E o segundo é o Kid Brother lá, que é o fazão e tal, né? Acaba dividindo os dois ali. Ele tem um destaque, uma relevância legal os dois, né? Então, assim, pra mim eles focaram na CGI realmente no público infantil e eles trouxeram uma história mais adulta e inimigos, personagens mais bem construídos para manter a fanbase mais antiga. Né? Então está seguindo meio que essa lógica. Será que a escolha desses personagens em CGI não são decorrentes aí de um universo expandido de idols, VTubers, digitais e toda essa galera que faz muito sucesso no Talvez. Japão? Muito, muito mesmo, assim. E aí, pô, por que a gente não coloca isso no Tokusatsu também? Talvez, porque assim, Tendência, o primeiro argumento cai por terra, que era custo. Né? Todo mundo fala, não, a CGI é mais barata, mas os caras estão usando switch actors quando eles mudam para as formas E atores também, né? Quando eles mudam para a forma dos Sentais antigos, tem switch actor e eles também têm atores. Sim. Então não faz sentido. A CGI acabou sendo um complemento e acabou não barateando nada a obra. Porque eu ia falar que, inclusive, uma das coisas que me passou pela cabeça que pudesse ser um desses fatores fosse, de repente, ainda a história da pandemia. Que, de repente, olha, a gente precisa de menos gente ali junto fazendo set, as coisas. né?
Mas eu acho que a essa altura do campeonato, Já foi. já não sei se sustenta mais E eu isso. acho que atores são mais caros que Switch Actors. Deve ser, né? Com Provavelmente. certeza. Os caras estão E tem por trás, mais sabe? atores Eles tão- nessa Sim, série. sim. E tinha mais Switch Actors na série anterior. Tinha mais Sim, Switch Actors, mais porque só tinha realmente tinha um ator. um só humano nos tinha Zentais. 3 assim. humanos, né? É, que depois tem o Tio Kaiser e o- Depois tem o Tio Kaiser e o Stay Aham. Caesar. Stay Caesar, né? Que são os 3 humanos. Mas é importante voltar na questão do Toshiki Inui, porque assim, ele é um roteirista que assim, eu gosto bastante. Ele fez Kamen Rider Faiz, que pra mim é um dos meus Kamen Riders favoritos. E tem apesar de tem uma semelhança legal assim nas séries, né? Porque quando você pega o Taro, né, o Don Momotaro, ele tem uma coisa que ele não conhece, que ele não tem, que é a felicidade. Sim. Né? Ele não sabe como ser feliz, ele tem um problema porque ele é bom em tudo, então isso acaba afastando ele das pessoas e aí ele não sabe o que é felicidade, e aí eu acabo traçando meio que um paralelo com o Takumi. O Takumi era um pouco ao contrário, o Takumi não tinha sonhos, né? Ele não conseguia sonhar, então ele lutava para defender os sonhos das pessoas, enquanto o Don Momotaro luta para proteger a felicidade das pessoas. Então tem aí já uma certa similaridade entre as séries e já me deixa meio preso, porque eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de Kamen Rider Faiz. Eu tô acabando me afeiçoando ao Dom Brother justamente por causa disso. E por causa dos mistérios que eles colocam, né? Que você tem ali a Yelon, que teve a É uma Honey mangaka Sister, famosa, que é uma né? mangaka famosa que foi acusada de plágio. Aí você tem o Inu Kid, o Inu Brother, que também está sendo acusado de um crime que ainda não ele falaram, fala, que não revelaram ainda, mas que ele não fala qual que é o crime. Né? E aí os outros 2 personagens são 2 personagens que estão lá meio que porque estão, né? Esses não têm uma história, mas esses 3 personagens seguram muito bem a série. Sim. E aí você tem todo o passado também, que é cheio de mistério do próprio Tarô, né? Do Don Momotaro. do próprio Tarô. Que fica mostrando ele como criança, que a galera não gostava dele quando era criança porque a menina estava estendendo a roupa, aí ele falava, tá errado, tem que estender assim pra ficar melhor. Aí o cara ia montar o Gunpla lá, tá errado. É assim, aí o cara ele monta melhor, ele faz tudo melhor que todo mundo. E afastava a galera. Ele era chatão. Ele falava... E ele é assim até agora na série, tipo, ele é bom em tudo. Aham. Então, ele faz o melhor onigiri, ele entrega melhor que todo mundo, ele faz o treinamento de todo mundo. Então, assim, acaba pegando isso. Juntando tudo isso, você também tem os vilões. É uma organização que começaram agora a revelar um pouquinho sobre eles, que as emoções, eles não gostam das risadas, e é por isso que eles também acabam criando uma animosidade mais pesada com o Don Momotaro, que chega rindo toda vez, né? Sim. E eles se transformam muito parecido com Metal Hero, né? Usando Um relógio, um relógio e tal. São baseados em heróis de Tokusatsu do passado. E aí você acaba tendo uma série que ela tem praticamente 18 minutos de relacionamento entre os personagens destransformados, tentando resolver os mistérios ali, e ali os 2, 3 minutinhos dos personagens transformados lutando, que até me parece meio uma forma meio Ultraman, assim, de como é construído, e isso é coisa do Shinichiro Shirakura, que posso ter todas as diferenças criativas aí, criticar a tomada de decisões dele, mas tenho que falar que o cara tá mandando bem de novo, porque ele já fez isso com o Kuga no passado. Né? Então, isso me levanta uma questão, porque não muitos mais geeks atrás, vocês tinham comentado que de repente a fórmula do Super Sentai tá gasta. E aí eu lembro que na época, inclusive, que era só um monte de rumor sobre o que seria o Don Brothers, tava todo mundo, não, isso aí vai ser uma bomba, não. O que ele tá trazendo, então? Ele tá usando ainda a fórmula? O que ele fez pra, de repente, ganhar esse destaque, assim, diferenciado? E eu fui um dos que falei que Super Sentai precisava de uma pausa, que precisava acabar. Eu acredito que essa fórmula mais fresca, de focar menos, por exemplo, a gente estava brincando dos robôs gigantes no Abre aqui do programa e tal. Por exemplo, teve 3 episódios da série no começo que não tem robô gigante. É só os personagens. Então, assim, o fato de ter histórias mais bem elaboradas, um trabalho melhor sobre os personagens e menos foco sobre as transformações, armas e tudo mais, pra mim já é uma diferença, assim, assustadora em relação aos últimos anos. Pois é, inclusive isso faz a gente pensar, né, Clay, como o Tokusatsu era consumido antigamente e como é hoje em dia. E aí vem a pergunta, o que será que falta pro Super Sentai modificar na forma para atrair novas pessoas? Ou será assim, será que ele precisa abandonar mesmo o passado para seguir em frente, Jé?
Profundo, hein? Olha, assim como acho que a maioria dos brasileiros, eu comecei vendo Super Sentai com Changeman. Aí veio Flashman, Maskman, talvez um Google Five antes ali, mas a repetição, né, da forma, né, como ele era apresentado pra gente, era o que me fazia entender como as coisas iam fluir dali pra frente. E as surpresas, tinham surpresas também, elas aconteciam, davam esse saborzinho, nossa, novidade, pá, muito legal. E eu gostava, não me incomodava, mas eu concordo com o que o Rui também falou em outro programa, inclusive, de que essa fórmula pode realmente ter cansado um pouco, né? Cara, se você parar pra pensar, né, tipo, Sun Vulcan você tinha 3 membros, depois subiu pra 5 membros, aí depois eram 3 membros que viravam com mais 2, 5, depois foi a introdução do 6º membro, era um robô, depois viraram 2 robôs, e aí os caras foram criando, chegaram a ter, sei lá, 50 robôs numa série. A gente só esperava acontecer, né? E pra olhar quem que era o novo. Aí saiu do ser um 6º membro pra ter o 7º, 8º, 9º. Então, assim, eles tentaram, só que eles faziam todas essas mudanças, só que a estrutura básica da série, que era ter o tema, né, ter o Império do Mal ali, e os episódios meio que marcados, você tinha um episódio que tinha a briga entre 2 membros, né? Você pegar no Changeman era Fênix e a Mermaid, se você fosse pro Flashman era a Yellow com a Pink. Sempre tinha alguns episódios ali, tinha um episódio da insegurança, tinha um episódio que o Red brigava com alguém, que dava uma bronca, e o cara não se dava bem, saía fora, falava que era um inútil, e aí depois tinha todo a superação, tinha o episódio da bazuca, tinha o episódio da destruição do robô, sabe? Todos os episódios eram, assim, figurinhas marcadas, você sabia que toda a série ia ter esse episódio, apesar deles fazerem todas essas mudanças em volta. Isso então, deixou datado? É que pra Ultra funcionou muito bem, né? Porque chegou um determinado momento que os caras não tinham, sei lá, eles lançavam a série daquele ano, mas eles tinham pelo menos 4 ou 5 episódios que era basicamente de crossover dos Ultras do passado aparecendo, né? Então, você conseguia trazer o cara que assistiu a série anterior e gostou, e você também conseguia falar com um público novo pra trazer alguma coisa nova. E o Ultra também, eles fizeram retcon de muita coisa, né? Então eles começaram a... eles lançaram muita coisa e depois eles tinham que dar sentido pra essas coisas. Por exemplo, por que tem o Ultra que é vermelho, um cinza e um azul? Esse ano, ano passado, eles foram dar uma explicação pra isso. Não, os azuis eles são mais cientistas, os prateados são o vermelho mais guerreiro, o prateado, sabe? Então eles explicaram essas coisas e aí você tem sempre como criar, né? O Super Sentai eu vejo que eles faziam parte do mesmo universo, né? Em que o Ranger fica um pouco bagunçado, porque eles são de uma dimensão diferente ali, né? O Zenkaiger também, né? E o Zenkaiger também, só que o Zenkaiger ele já tem um Shirakura ali, o Shinichiro Shirakura já começando uma continuidade que ele falou que é extremamente importante. E aí vem, por influência diretamente da Marvel, ele mesmo falou isso em entrevista. Faz muito sentido. Que os personagens, né, aparecem ali no mesmo universo, acabam atuando junto e Os tal. Metal Hero passaram por isso também. Metal Recente Hero, aí, sim. com o universo... Metal Hero sempre foi uma Metal Hero sequência. sempre foi, né? Porque o Gavan ele recruta o Iga, o Charivan, no final da série dele. Mas eu digo, juntar a galera, que eles juntaram nos últimos filmes lá. Que tinha até Jiraiya, Jaspion de fundo, Magaren era vilão Mas de também um. no B-Fighter, lá atrás, lá em 1995, eles juntaram todo mundo. Colocaram Blue SWAT, Jumperson, todos juntos num especial para enfrentar uma ameaça maior. Sim. Então, assim, isso já existia, só que era uma coisa que em Super Sentai e Kamen Rider, mais ou menos, mas em Super Sentai eles simplesmente ignoravam. Kamen Rider ele não decide, na moral. O Kamen Rider vai e volta. Isso pelo menos até os 10 assim, lá. Depois de Dio, na verdade, você não pode falar mais nada, porque... Não dá pra saber. E tem um nome por trás disso, né? Então, mas Tem alguma outra coisa que, caramba, olha, isso aqui em Zenkaiger cansou, corrigir em Brothers? Eu acho que... Eu acho não. A escalação do 6º membro, o episódio do 6º membro era uma coisa... Inclusive, a gente fala muito do Time Fire, né? O 6º membro, ele costumava aparecer em Super Sentai num momento de muito drama, assim, um momento de muita desgraça. Os caras estavam, às vezes, sem robô, os caras, às vezes, estavam apanhando por um inimigo muito forte e vinha o 6º membro e aparecia ali, né? O Boken Silver, por exemplo, os Bokenger não conseguiam dar dano nos inimigos e precisavam do Boken Silver para ele participar ali, para ele ajudar. E aí tem toda uma questão dramática, porque o Boken Silver é da mesma raça dos inimigos, e o Akashi vai lá e fala, você tem que ir lá e lutar, porque eu acredito em você, porque ele tem medo de perder o controle e tal. Então, assim, tinha uma carga dramática em Super Sentai antigamente muito maior do que tem hoje.
Né? Então, assim, se você me perguntar o que você gostaria que os caras revisassem, eu gostaria que revisasse a aparição do sexto membro. Que não fosse simplesmente, tem que vender brinquedo, pô, pensa num cara aí, joga ele aí e já era. Tá. Né? Então, sexto membro, uma coisa que eu gostaria que revisassem bastante. As lideranças do Super Sentai, tivemos muitas boas lideranças no passado, mas depois foi uma coisa que ficou meio perdida, né? Tipo, você tinha os personagens lá jogados e... Eu não sou fã quando o Red é perdido. Eu acho meio triste isso. O então. Red não, o líder. O suposto líder, né? O cara principal de todo o rolê. Que às vezes não é o líder, né? Mas eu fico triste quando ele é aqueles meio loucão que não faz nada. Tipo o Geek Ranger. Então... Geek Ranger pra mim era uma série que tinha um potencial. Eu gostava. Só que aquele Red não dava. Red Uga Buga. Não dava. Cara. Você não entendia o que ele falava. E depois tem o especial dele junto com o Akashi, né? Geek Ranger vs Bolkanger, e é triste, porque o Akashi vira o Tarzan junto com ele. Meu Deus. E aí você acaba perdendo. Mas a liderança é uma coisa que, querendo ou não, o Dom Momotaro já tem. Porque ele é bom em tudo, né? Então, ele já é um líder ali meio nato, apesar de a gente não entender muito bem o caminho ainda que vai seguir essa Eu liderança gostava dele. do Shinkenger, na questão da rivalidade do líder com o... Não o líder dos inimigos, mas aquele personagem que vai apanhar toda semana. O Juzo era o melhor personagem daquela série. Mas é a rivalidade que o Change Dragon tinha com o Bubba, por exemplo. Isso. Eu sinto saudade. Rivalidade, rivalidade. Eu gostava, porque, Acho que a mano, última era grande muito ali legal. foi Marvel e Basco, talvez. Marvelous e Basco é uma boa lembrança. E rivalidade foi uma coisa que a Tsuburaya colocou pesado em Ultraman. Principalmente no Ultraman Orb ali, Orb versus Juggler. Sim. E era uma rivalidade e depois eles acabaram estendendo para todas as outras séries, né? Sempre tinha ali um antagonista pesado. A batalha era o pôr do sol, famosa. Depois apareceu no Zé. Ultraman Zé. Lembra? Fale meu nome, Thaís. Como Rebicura. Zé. Eu ia falar que, inclusive, o Dom Momotaro, pra mim, já soa um pouco diferente dos últimos protagonistas que eu vejo, tanto no Revice quanto nos... Porque é sempre todo mundo super bonzinho. Ai, smile, eu quero ver o sorriso. Eu não gosto também. E aí ele já chega... Dando Vamos porra de fazer. todo mundo, né? Eu gosto do Tendo Soji também. Matsuri. Esse aí é bom em tudo, não Então, mas eu gosto desse tipo, porque o cara é mais legal, assim. Ele joga futebol contra um time de 11 caras sozinho e ganha. Entendi. É bom. É bom. Só o final é ruim dessa série. Não, é bem ruim, na verdade. Muito ruim. Ai, Clay, você sabe que eu sou, assim, bem novata nessa parte de Sentai. Eu gosto do Gokaidia, até agora por razões óbvias, mas é legal. É legal o Gokaidia. Eu quero saber da galera que tá em casa, qual foi o Sentai que marcou a sua vida? Deixa pra gente nos comentários das redes sociais que tá aparecendo aqui na sua tela. E lembrando também que você pode acessar aí o geekhere.com.br, nosso portal de notícias, para ficar sabendo mais informações aí sobre o Tokusatsu, sobre o Super Sentai da atual geração, Dom Brothers e muitas outras coisas. Aí é só clicar. E se você quiser uns produtos de Kamen Rider, Ultraman, acessa loja.geekhere.com.br. Tem algumas coisas bem legais lá de Tokusatsu, vocês vão curtir. Olha aí, que bacana. Muito obrigado por você aí de casa que acompanhou a gente até agora. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê, é claro, no próximo programa. Tchau, tchau.